Bom dia, todos e todas, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aqui no nosso encontro da Escola Bíblica Digital. Mais uma aula sobre o tema que nós estamos desenvolvendo, que é a teologia da generosidade. Eu propus, esse texto e expus os motivos pelos quais eu escolhi esse tema para descrever, para conduzir o nosso assunto, a generosidade. A palavra generosidade repele algumas outras atitudes em relação a bens e dinheiro e patrimônio. A palavra generosidade, embora não esteja explicitamente nas Escrituras, porque ela não é grega, ela significa amor pelo ser humano. Nesse sentido, ela está em linha com os mandamentos, com o resumo dos mandamentos do Antigo Testamento, como Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, né? E também está em linha com a lei central do cristianismo, que é amar como Jesus amou. Jesus é o exemplo máximo de generosidade, porque não apenas deu coisas, deu bens ao próximo, a todos nós, os próximos que ele escolheu, como deu a si próprio, deu sua própria vida. Então, é dentro desta inspiração de Jesus Cristo, pensando na generosidade como a virtude central do cristianismo, como sinônimo de amor, é que nós estamos elaborando, então, essa teologia da generosidade. É uma forma também de alargar o tema, é uma forma de não nos deixarmos prender nessa cilada do tratamento do dinheiro e do patrimônio e dos bens no texto bíblico, seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento. Às vezes o tema é recortado, violentado, porque é arrancado do seu contexto, e a discussão em torno do tema fica muito empobrecida, né? Eu estou rompendo esse bloqueio, rompendo essa armadilha e colocando o texto dentro do seu devido contexto, mostrando que toda a lei do Antigo Testamento caminha para o amor e a generosidade como sendo uma aplicação prática, concreta desse amor. Senão a gente ficaria discutindo o amor em termos abstratos. O amor como uma ideia, como um conceito, o amor romântico, o amor que não toca o chão real da vida. A generosidade seria, nesse sentido, apenas uma expressão concreta do amor. Por isso, uma teologia da generosidade. Nós temos feito isso atacando o tema central para desarmar essas ciladas que eu acabei de mencionar. E nós temos feito uma longa caminhada, longa mesmo, estamos hoje na 12ª aula, começando com os patriarcas, passando pela legislação de Moisés, passando pelo período pré-monárquico, pelo período monárquico, pela crise da monarquia, até chegarmos na aula anterior, quando nós falamos sobre o apagão, o colapso do povo de Israel por inteiro, que nós chamamos como exílio ou como cativeiro babilônico, um período de cerca de 70 anos, 50 a 70 anos, especialmente esses últimos 50 anos, em que todo o sistema da lei de Moisés colapsa completamente, colapsa concretamente, lançando o povo judeu numa crise existencial, numa crise religiosa, numa crise étnica, numa crise completa, né? Então, se eu estou usando a palavra colapso, né? E é de fato um colapso no sentido de ameaçar
de modo completo a existência do povo de Israel, que foi fundado a partir de uma aliança com Deus e que se concretizava na posse da terra. E o templo, como sucessor do tabernáculo, como sucedâneo, né, do tabernáculo, apenas como uma representação dessa aliança, fiança, né, desta aliança entre Deus e o povo. Imaginem vocês que tudo isso agora vem abaixo, né? De modo que a própria aliança é colocada em questão. E se a aliança era, digamos, a certidão de nascimento daquele povo, agora com tudo isso arruinado e eles sem a posse da terra, então tudo estava no mais absoluto. Afeta as consequências desse apagão, desse colapso do povo. E hoje quero convidá-los a meditar comigo no período da reconstrução. Então esse é um período chamado, nas escrituras não, no estudo é chamado de pós-exílico, né? Pós-exílio ou pós-cativeiro, né? Vocês perceberam que o meu aluno problemático já deu sinal de vida, daqui a pouco eu apresento ele aqui. Ele não está suportando a quarentena. Ele não está suportando a quarentena, orem por ele. Não, brincadeira, gente. Bom, esse período então é chamado pós-exílio. Ele é um período que está disperso nas escrituras nos seguintes livros, e eu vou ter que fazer com vocês a reconstrução desses livros para dar uma noção deste período. É um período curto, porém é um período que dá origem ao mundo que vai surgir no Novo Testamento. Então é por isso que eu tenho que tratar dele aqui. O conteúdo, então, que nós vamos tratar está disperso nos livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, já perceberam que eu vou colocar o livro de Malaquias no seu devido contexto histórico, porque, como eu acabei de propor, não posso violentar o texto, tá? Então, vejam só, o livro de Esdras e Neemias está ali no final dos livros históricos, né? Antes de Jó, Salmos, né? Antes de Esther também. Esther não entra aqui no caso porque é uma história fora da terra de Israel e não toca o tema que nós estamos tratando. Então, Esther está fora. Mas os livros de Esdras, o livro de Neemias e os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias são todos desse período pós-exílico, tá? Eles abrangem um período de cerca de, não dá para dizer com segurança por causa da ausência de informações históricas seguras, definitivas, ele abrange um período de cerca de 1,5 séculos. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 períodos, eu vou dividir esse período em 3, né, que abarcam aí cerca de 140 anos. Então, arredondando, 1,5 séculos de história, tá? E desses 5 livros, eu vou extrair o material de análise do nosso tema neste período histórico. Ele é um período histórico que vai começar no início do livro de Esdras e vai andando por crises, as crises do período, desse período pós-exílico, até desaparecer. O Antigo Testamento não tem um fim histórico definido, né? Se vocês acompanharem comigo, vocês vão ver que cronologicamente, colocando esses livros em ordem cronológica, provavelmente o livro de Neemias é o mais tardio do Antigo Testamento, ou seja, a história do Antigo Testamento não termina em Malaquias, porque Malaquias nem é história, né? É o profeta. Mas a história do Antigo Testamento termina com Neemias, por volta aí do ano 400
430, 420 antes de Cristo. Por convenção, a gente costuma delimitar o fim da história do Antigo Testamento no ano 400 antes de Cristo. Então você já deve ter ouvido falar muitas vezes nos 400 anos de silêncio, período interbíblico, período intertestamentário, né, 400 anos. Mas não tem um evento que marque esses 400 anos. Tem apenas um arredondamento da conta. Como o Antigo Testamento termina com essas reticências, né, o próprio Neemias não coloca data, a gente não sabe por quanto tempo ele governou, então a história do Antigo Testamento termina assim meio que nas reticências, assim, na névoa, né? E apaga aí, né? Nesse cenário que eu vou colocar aqui para vocês. Então, colocando em ordem cronológica, né? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar em ordem cronológica, tudo bem aí? Sumiu o meu campo de comentários. Eu não consigo dar bom dia para ninguém e não consigo comentar nada. O pessoal saibam disso. Tá, tudo bem. Vamos tudo andando, bem. daqui a pouco aparece. Eu tive um apagãozinho aqui, deu um apagão e voltou, talvez comprometeu alguma coisa. Bom, vamos lá. Vocês participem normalmente, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Vou tentar pelo celular. Então vamos lá. Eu vou pegar agora esses 5 livros que eu mencionei. Quais 5 livros, Eliseu? Esdras, Neemias. Depois pula lá para o final dos profetas, lá para pouco antes do Novo Testamento, e 3 profetas. Quais 3? Ageu, Zacarias e Malaquias. Estou apresentando para vocês o Ageu, o Zacarias. O Malaquias não precisa apresentar, porque vocês já conhecem. Vamos colocar em ordem cronológica. E a ordem cronológica está na Bíblia. É só a gente relacionar os pontos, né? Ligar os pontos, vocês vão ver que a ordem cronológica está na Bíblia. Eu vou dividir, então, esse período de 140 anos em ordem cronológica. E na ordem cronológica fica assim: o livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, tá? Livro de Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, do 1 ao 6. Do capítulo 7 em diante é outro período, então segura aí. Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6. Junto com este período de Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, você coloca aí Ageu e Zacarias, e isso está muito claro no capítulo 5, início do capítulo 5 de Esdras, você vai ver lá o ministério de Ageu e Zacarias. Então eu não estou fazendo nenhuma dedução, eu estou apenas ligando os pontos que a própria literatura, o próprio texto do Antigo Testamento me oferece. Tá? Depois a gente coloca Malaquias. Eu vou discutir depois se eu posso colocar Malaquias aqui ou não, mas eu estou propondo estudar Malaquias dentro deste período. Qual período? Entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7 de Esdras tem um intervalo de cerca de 60 anos. E neste período em que o Antigo Testamento não narra os acontecimentos, nós vamos insertar aí, né, inserir o livro de Malaquias, ok? Então, o segundo período. O primeiro é a primeira parte de Esdras. O segundo período, só temos Malaquias. O terceiro período, nós vamos colocar, então, os livros de Esdras, capítulo 7 a 10, todo o livro de Neemias e só. É tudo o que temos, como eu falei, o Antigo Testamento termina com Neemias. O que eu fiz até agora? Demonstrei para vocês os 5 livros, 2 de história, que são Esdras e Neemias, e 3 livros de profecia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí embaralhei esses livros, coloquei em ordem cronológica, mostrando que o livro de Esdras está dividido em 2, né? Então, no primeiro período, a gente coloca
o capítulo 1 a 6. Depois nós colocamos Ageu e Zacarias junto, como se fossem sobrepostos, né? Esdras 1 a 6, Ageu e Zacarias junto. Cronologicamente, esses períodos são coincidentes, caem juntos, né? Depois, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, a gente insere o livro de Malaquias, que não é um livro histórico, é um livro de profecia. Então, nós temos um apagão histórico entre o capítulo 6 e o capítulo 7, mas a gente insere aí o livro de Malaquias. Depois, a gente então coloca o restante do livro de Esdras. Você vai ver claramente que no capítulo 7 de Esdras começa assim: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, e aí então segue a história, o restante do livro de Esdras e o restante do livro de, e todo o livro de Neemias, os 13 capítulos de Neemias. Vamos agora dar um passo à frente, não um passo atrás, um passo à frente, né? E trabalhar agora com personagens. Então, deixe os livros em segundo plano e vamos trabalhar com personagens e datas. Eu preciso construir esse arcabouço, né? Esse cenário para poder colocar aí os meus personagens e dentro deste cenário discorrer, né? Descrever, discorrer sobre o tema que nós estamos buscando. Então, meu objetivo aqui não é contar a história, é elaborar a teologia da generosidade neste período. Mas eu preciso do palco, eu preciso do cenário para poder, então, dar uma boa compreensão do tema. Então, deixem os livros agora um pouco de lado, eu vou me referir a nomes, mas esses nomes não são os livros, necessariamente, são os personagens. E a razão pela qual eu vou tratar de personagens é porque tem personagens aqui que não escreveram livros, né? Então, olha só, o primeiro período... Né? Ainda não. Vamos devagar, assim, por etapas e tal, para não ficar muito confuso. O primeiro período é um período de cerca de 20 a 25 anos, tá? Que os personagens principais dele são Zorobabel. Já ouviram falar do Zoro? Aqui para os íntimos, Zorobabel, né? Zorobabel. Josué, ou Josuá, é uma coincidência, não tem nada a ver com o Josué lá de Moisés, é um sacerdote chamado Josué, tá? E os profetas Ageu e Zacarias. Então, claro que quando eu falo de Ageu e Zacarias, coincide o personagem com o livro. Mas eu preciso aqui dos personagens Zorobabel e Josué. E esses personagens estão na primeira metade do livro de Esdras. Então, olha, isso aqui é importante. Na primeira metade do livro de Esdras, Esdras não está presente. O homem Esdras não está presente. Ele está contando a história do passado. Ele vai entrar na história, ele vai registrar a história, mas ele precisa contar o fio da meada, mais ou menos como eu estou fazendo aqui. Então ele conta do capítulo 1 ao 6 a história de Zorobabel, a história de Josué e a ação, a intervenção profética de Ageu e Zacarias. Esse é um período que dura cerca de 23 anos, mais ou menos, tá? O que é importante nesse período? Que não fica claro. Você precisa ler os capítulos 1 a 6 de Esdras e ler pelo menos o livro de Ageu. O que está rolando nesses 20 anos? O que está rolando é o seguinte: você abre lá o livro de Esdras, capítulo 1, você vai ver que ele começa com um decreto do imperador Ciro autorizando os judeus a voltarem para sua terra. Voltar de onde para onde? Voltar da Babilônia, onde eles estavam, das terras da Babilônia, do Império Babilônico, para a Judéia. Então, Babilônia era o império, agora chamado Império Persa. Ciro é persa, né? Ele derrota os babilônios e ele muda a estratégia de império, a estratégia de dominação. O que ele faz? Ele autoriza voltar. Então, se você pegar ali
o início do livro de Esdras está lá, no primeiro ano do rei Ciro, ele editou um decreto autorizando todos os judeus, todo aquele que quisesse voltar. Ele não obriga a voltar, ele autoriza a voltar. E ele facilita a construção do templo. Então, esse é um detalhe extremamente importante para esse período, né? Ele vai autorizar a construção do templo, ele fornece os meios, ele dá os bens, o dinheiro, o material, devolve tudo que foi tomado do primeiro templo, devolve na mão de Zorobabel e Josué, e uma turma de cerca de 50 mil judeus fazem essa longa peregrinação, esse êxodo ao contrário, né? Um novo êxodo, um novo começo para o povo de Israel. Então você pode imaginar eles peregrinando como peregrinaram 1.500 anos atrás, né? mil anos atrás, né? Mais ou menos, eles peregrinaram do Egito para Canaã. Agora eles estão peregrinando de Babilônia para Canaã. Então é um recomeço. E esse é o ponto que eu preciso colocar aqui como cenário do tema que nós vamos tratar. Ocorre que eles chegam lá com muita dificuldade e não conseguem construir o templo. E isso fica mais ou menos, esse lenga-lenga, fica mais ou menos uns 20 anos. Eles simplesmente não conseguem. E aí você precisa ler Ageu. Ageu que vai explicar que o povo se sente desanimado, fraco, oprimido, eles têm que pagar impostos para Ciro, eles precisam fazer a economia girar e por causa disso não sobra nada, não sobra a reorganização do templo, do culto, da identidade, da aliança, né? Bom, esse período se encerra com a construção do templo, né? Por meio da atuação de Ageu e Zacarias, eles acabam reconstruindo o templo. Então, mais ou menos 20 anos de paralisação, de complacência, de preguiça, de paralisia, eles não conseguem reconstruir. Finalmente, com Ageu em cima deles, eles constroem o templo em 4 anos e inauguram, e com isso nós terminamos o capítulo 6 de Esdras, tá? O segundo período é o período em que eu vou inserir Malaquias, é um período que Esdras pula. Isso aparece ali no capítulo 7, passadas estas coisas, ele pula, tá? Esse período que ele pula é de mais ou menos 60 anos. 60 anos, é muita coisa. Seria como voltar aqui para nós, nas datas atuais, voltarmos a 1960, né? 40 até 2000, mais 20 até 2020, 60 anos. Então é um período como se pulasse a história lá da inauguração de Brasília direto para agora, né? Brasília foi inaugurada em 61, né? Pula direto para agora. Então é um apagão de história que a gente não sabe o que acontece aí. Mas nós temos o profeta Malaquias, que embora não nos ofereça nenhuma referência histórica, nos permite com muita razoabilidade, eu vou explicar isso depois, quando tratarmos de Malaquias, nos permite inseri-lo aí. Então eu vou fazer essa proposição que é a mais razoável. No mais, não sabemos nada. Então nós vamos colocar Malaquias num período de apagão, um período que Esdras não viu nada de interessante para contar. Isso nos diz muita coisa sobre Malaquias, mas aguardem cenas dos próximos capítulos. Tudo bem aí? Tá conseguindo? Bem, beleza. O terceiro período, finalmente, é um período, então, de Esdras e Neemias, que é a partir do capítulo 7 de Esdras e o livro de Neemias. Se você ler lá, Neemias vai dar, digamos, o toque final, o esforço final para reorganizar Jerusalém como cidade e Judá como província, e você vai ver
o volume, a complexidade da tarefa. Por isso que Esdras é tão, Neemias, né, são tão elogiados, tão estudados e tal. O importante é colocá-los no cenário. Quantos anos? Resumindo, cerca de 25 anos. Então, somando aquele primeiro período de 24 anos, somando os 60 anos de apagão, onde eu coloquei o Malaquias, que é o segundo período. Então, o segundo período, na verdade, pula, né? Porque não tem nada aí para contar. E o terceiro período, que é o período de Esdras e Neemias, totaliza arredondadamente, né? Indo até o ano 400 por conveniência histórica, não tem nada no ano 400 para eu dizer, foi até aqui no ano 400, apenas por conveniência histórica, nós temos aí um período de 140 anos, estou arredondando as contas, obviamente, porque não dá para trabalhar com exatidão aqui e também não nos interessa, ok? Então, um período de cerca de 24 anos, mais um período de cerca de 60 anos, mais um período de cerca de 25 anos e mais o resto que sobra de 30 anos, deu um total de 140, não precisa fazer a conta, eu já fiz, tá? Mas é mais ou menos isso, nós vamos ver isso lentamente, não precisam se preocupar. Deu para entender, então, que a partir do ponto que eu tratei na semana passada, que foi o exílio, eu vou abordar a partir de hoje um período de cerca de 140 a 150 anos. Por que eu vou tratar desse período? Porque aqui começa a nascer o mundo de Jesus. Então, quem tiver a paciência, o interesse, a disponibilidade de seguir esta exposição, né, vai começar a ter uma noção do mundo de Jesus. E é lá que nós vamos concluir a nossa teologia da generosidade, obviamente. Eu não poderia completar a teologia da generosidade em Malaquias, né? Que é o fim do Antigo Testamento profético, né? Nem em Neemias, que é o fim do Antigo Testamento histórico. Eu preciso chegar a Jesus. Para chegar a Jesus, vocês vão ter que peregrinar comigo nesse longo deserto, né? De cerca de 140 anos. Mas ok? Tem maná, tem água da rocha. Tem maná, tem água da rocha, tem cafezinho, né? Tem bastante coisa. Então vamos lá. 3 períodos, tá? Um de Zorobabel, Josué, Ageu e Zacarias. Segundo período é um período de apagão, mas eu estou propondo estudar Malaquias dentro desse cenário. Eu não posso estudar Malaquias no ar. Eu preciso colocar ele num cenário. Então eu vou usar o cenário mais propício para ele, que é esse segundo período. E o terceiro período, que é o período de Esdras e Neemias. Percebam que se eu não fizesse essa ordem cronológica, você não tem a menor ideia de quem é Ageu, Zacarias, Malaquias, do que eles estão falando, né? O que eu fiz até agora? Coloquei em ordem cronológica. A ordem cronológica é a seguinte: Zorobabel, Josué, Ageu e Zacarias. Depois Malaquias, depois Esdras e Neemias, ok? Então agora vamos para o primeiro período, que é quem? O período de Zorobabel, o período de Josué, o período de Ageu e Zacarias, e vamos olhar então aqueles nossos velhos e conhecidos critérios. O templo, o sacerdote e levitas e os pobres. Vamos lá então? Preparados? Dá para ser, né? Sim. As pessoas estão confusas com essa carta de baralhos que eu fiz? Não? Tem que explicar alguma coisa? Que pelo menos não disseram nada. Tá? Estão calados. Tá, então, gente, é o seguinte. Eu fiz um panorama geral, agora eu vou aterrissar no primeiro período. Então, de tudo aquilo que eu falei, deixa guardado aí para as próximas aulas, né? Nós vamos ver tudo isso detalhadamente e tal. Eu vou dizendo o que eu vou fazer na sequência. Se você não tiver interesse, pula, vai para outra aula e tal. Então, fiquem tranquilos.
Agora eu vou fechar então o meu foco nesse período de 24 anos, mais ou menos, de 24 anos, que vai de 540 a 516, 540 a 516, que é o período de Zorobabel, Josué, Ageu e Zacarias. Depois, se você tiver curiosidade, você leia Esdras capítulo 1 a 6, Ageu e Zacarias. Ageu é bem pequenininho, acho que são 2 capítulos, bem pequeninos, é um dos menores livros do Antigo Testamento, um dos menores profetas dos profetas menores. E depois leia Zacarias. Zacarias é um dos livros mais difíceis do Antigo Testamento, dificílimo de estudar. Então, se você falar, meu Deus, o que esse cara está falando? Não se preocupe, todo mundo está no mesmo barco que você, né? No mesmo barco mesmo, né? Ninguém navega de lancha, de iate em Zacarias. Todo mundo rema no barquinho em Zacarias, entendeu? Então, Zacarias é difícil mesmo. Só que a primeira parte, ele tem 14 capítulos, é o mais longo, se não me engano, é o mais longo dos profetas menores. Ele é dividido em 2 partes, e a primeira parte, que vai até o capítulo 7, é um pouco mais simples. Então, tem um consolo, né? Você pode dividir Zacarias em 2 partes, acho que vai até o capítulo 8, por aí. Bom, não importa tanto ver isso agora, mas deixa eu ver aqui, mais ou menos, acho que começa, por aí, acho que capítulo 10, até o capítulo 9, por aí e tal, você consegue, acho que até o capítulo 8, capítulo 9 já fala do Sião, vem aí o teu rei, o rei montado num jumentinho e tal, aí já é uma parte profética muito difícil. Então, se você ler apenas até o capítulo 8, já está de bom tamanho. Bom, vamos lá então, aqueles 3 tópicos nossos, né? O templo, o sacerdócio e levitas e os pobres. Vamos lá então. Com respeito ao templo, tá? Vou entrar no primeiro tópico, o templo. Bom, o que eu vou falar do templo? Eu vou falar da construção, né? Aquele primeiro templo que nós estudamos até a aula 10, até a aula 11, acabou. Foi completamente destruído, saqueado, pilhado, completamente destruído. Inclusive a Arca da Aliança, aquela arca, aquela caixa de ouro, desaparece. Segundo a tradição e segundo os rabinos, ela foi escondida por Jeremias. Só Jeremias sabe aonde ela está escondida. Como Jeremias não contou pra gente, então ela permanece escondida. O Indiana Jones tentou achar, né? Os mais velhos, os mais experientes se lembram, né? Do Indiana Jones e como é que é? E a Arca Perdida? E a Arca não sei o quê. Ele tenta achar, mas dá tudo errado, né? Ele não consegue tirar nada, como sempre. E a Arca, então, permanece perdida. O que nós temos aqui em relação ao templo? Nós temos uma autorização de um imperador Ciro, para construir. Ele fala que Deus o incumbiu de construir uma casa para ele em Jerusalém. Fica parecendo que Ciro se converteu, mas não é bem o caso. Ciro apenas autoriza que os povos voltem para suas terras, os judeus voltam, mas os outros povos também voltam, e ele prefere que cada povo tenha o seu templo, cada povo tenha o seu Deus. Essa seria uma estratégia de pacificação do império e também de ficar bem com os deuses lá de cima. Então não se trata de uma conversão, se trata de um cuidado até supersticioso, né? Fala, olha, qual é o Deus de vocês? O nosso Deus é Yahvé. Então, olha, vão para lá, façam lá o culto de vocês, etc. Construam um templo dele, para ele não ficar bravo com a gente, não castigar meu império. A boa política, uma outra estratégia política, né? Enquanto Nabucodonosor queria impor o seu culto sobre todos e esmagar os outros deuses, os outros povos, Ciro faz outra estratégia e o império dele vai dar muito mais certo do que o império de Nabucodonosor, né? E aí você tem no capítulo de 1 a 6 de Esdras esse esforço de construção, né?
muitos judeus do exílio lá de Babilônia e da Pérsia dão presentes a esse grupo que volta. Então aqui tem um detalhe interessante. Os judeus, muitos judeus que foram para o exílio, pensam assim, voltar? Não. Não, agora está tudo tão certo aqui, agora que minha lavoura está produzindo, agora que minha lojinha está dando lucro, né? Isaac vai voltar para... Não. Eles dão presentes. Eles dão presentes, eles abençoam, eles fazem culto de despedida e manda esses pobres judeus voltarem lá para os escombros de Jerusalém. E esses judeus, todos aqueles que foram tocados no coração, que falam, eu não suporto viver em outra terra, a não ser na terra da aliança, esses judeus voltam para Jerusalém, fazem o caminho de volta. Quando chegam lá, logo isso está no capítulo 3 de Esdras, capítulo 3, versículos 1 a 7, assim que eles chegam lá, eles constroem um altar. Veja, o templo era um grande pátio cercado com um altar na frente, fora do prédio, e depois o prédio, que era chamado Lugar Santo, e depois dentro do prédio o Lugar Santíssimo. Eles vão lá nos escombros do templo, né, no meio de toda aquela caqueira, um monte de coisa queimada, animais, sujeira, tudo aquilo que restou lá e que ficou lá durante 50 anos, 60 anos, por aí, e reparam o altar. Os sacerdotes que vêm junto com Zorobabel, sob o comando de Josué, que é um sacerdote, sob o comando dos levitas, ele vai dizer aqui os sacerdotes, os levitas e tal, eles fazem um altar, né? Oferecem sacrifícios a Deus e correm para cuidar dos seus negócios, né? E delegam a alguns pedreiros, isso está a partir do versículo 8, capítulo 3, versículo 8, eles lançam os fundamentos. Então eles fazem a marcação, contratam carpinteiros, pedreiros, etc, começa a reunir material para a obra, está no versículo 7 ainda, e a partir do versículo 8, com grande pompa, com a presença de sacerdotes, com a presença de levitas, com a presença de chefes do povo e tal, eles lançam os fundamentos do templo. E a vontade deles é construir, parece. Só que no capítulo 4 de Esdras, os povos que restaram na Judeia, aqueles que foram ficando por ali, foram chegando, foram tomando, foram possuindo aquelas terras abandonadas, pensam o seguinte, o que esses judeus pensam estar fazendo? Eles vão reconstruir o templo? De forma nenhuma, que não se reconstrua. E eles escrevem, então, uma carta para o imperador, no momento já é o imperador Dario, rei da Pérsia, e conseguem, capítulo 4 inteiro, eles conseguem a paralisação das obras. Esses eram os judeus que estavam na terra. Ali. Os judeus que estavam na terra. Eram os povos que tinham ficado? Não, exatamente. Não. Que você perguntou sobre não, os povos que da terra? Os povos que voltaram, os judeus que voltaram. Esses então, 50 mil judeus que voltaram. Tinha alguns que não queriam a reconstrução. Não. Os povos estrangeiros da região... os estrangeiros da região. Obrigado por me permitir esclarecer. Veja só. Esses judeus voltam, né, com seus animais, etc. Eles vão voltando em direção a Jerusalém. Chegam lá, eles tentam se reorganizar. Uma das primeiras coisas que eles fazem, isso está escrito lá no capítulo 3, fala assim, no 7º mês, eu acredito que seja o 7º mês, após a chegada deles, né? No 7º mês, depois que eles já
construíram lá umas casinhas, né, e tal, já se acertaram, limparam um lotezinho, foram se ocupando por ali, foram se misturando por ali. A terra não estava vazia, a terra tinha um resto dos judeus pobres, aí sim entra o que você está falando, um resto de judeus, e os povos estrangeiros que foram, claro, terra vazia não tem dono, foram ficando ali, né? Povos do norte, povos samaritanos, povos estrangeiros que vão se tomando conta, né? Você sabe que não existe vazio de poder, não tem quem manda, tem eu, né? E eu tenho que me proteger do outro, logo eu imponho o meu poder sobre o outro. Então não eram terras abandonadas. O que nós temos com certeza abandonado é o pátio do templo, porque eram escombros muito pesados, né? E ninguém se sentia em condições de reerguer o templo, né? Então esse povo chega lá, recapitulando, né? Esse povo chega lá, ergue o altar, lança os fundamentos do templo com intenção de construir, mas o que está escrito no capítulo 4 é que os adversários de Judá, os que estavam na terra, vendo que eles estavam se organizando para construir, ficaram extremamente preocupados e denunciaram ao rei. E o rei, que já era outro, aceita essa suspeita e fala o seguinte: opa, se é assim, então manda parar. E então está escrito aqui, no final do capítulo 4, versículo 20, o rei, deixa eu ver aqui, respondeu o rei tal. A Reum, comandante, Sinsai e escrivão, todos os seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates. A carta que vocês nos enviaram foi lida na minha sentença. E mandando eu pesquisar e investigar, de fato, eu cheguei à conclusão que o povo de Jerusalém é um povo perigoso. Então, dou ordem para que parem imediatamente o trabalho e não se edifique aquela cidade a não ser com autorização minha. E termina então o capítulo 4 dizendo assim: depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai o escrivão e seus companheiros foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então o Artaxerxes manda parar a obra e o povo para. Quem que era o Artaxerxes? Era um rei. De outro lugar. Da Pérsia. O que já reinava no lugar de Ciro. Da Síria e Artaxerxes da Pérsia. Oi? Dario. Não é que você está citando vários nomes. Desculpa. Dario, tá. Artaxerxes. Então é o seguinte. Deixa eu fazer um levantamento aqui para mostrar o lado da Pérsia. No lado da Pérsia nós temos até agora, não exatamente nessa sequência, porque é difícil levantar isso, mas nós já tivemos Ciro, Artaxerxes e Dario. Ok. Tá? Ciro, Artaxerxes e Dario. Tá? São 3 imperadores da Pérsia. Tá? O Dario foi aquele que deu a ordem, e o Ciro foi aquele que deu a ordem, e o Dario foi aquele que deu a contra-ordem. Deu para entender? O Ciro deu a ordem de construir, o Dario deu a contra-ordem de parar a construção. E no final do capítulo 4 fala assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Portanto, esta paralisação até o segundo ano de Dario, rei da Pérsia, é que decorrem aqueles 16 anos. Tá? 16 anos
de paralisação durante de 521 a 537 a 520, 17 anos, 16 anos mais ou menos. O que importa aqui é que parou a construção, né? Agora nós vamos lá para Ageu, e Ageu vai dizer o seguinte: quem lhes deu autorização para parar a construção da casa de Yahvé? Quem lhes deu autorização para buscar seus próprios interesses e deixar a casa de Deus em ruínas? Então, quando Ageu e Zacarias veem, isso está no início do capítulo 5, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Aqui, não. Desculpa, é muita coisa, né? Esdras capítulo 5, vai me corrigindo para não deixar ponto sem nó aqui. Esdras capítulo 5 fala assim: Ageu e Zacarias profetizaram para que eles construíssem o templo. Se a gente for agora sim, deixa eu virar as páginas aqui e lá para Ageu começa assim: no ano 2º de Dario. Exatamente a data que estava lá. No ano 2º de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador, e a Josué, aquele que eu falei para vocês, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Aí depois ele fala aqui, quer ver? No versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vocês em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo relaxou com o decreto do rei e com seus afazeres extremos para colocar a economia em funcionamento e simplesmente parou. Eles olhavam lá para o monte da casa de Deus em ruínas e pensavam: pois é, a casa está destruída. Ah, meu Deus, está destruída. Mas fulano, vamos lá plantar? Fulano, e como é que está a construção lá da minha casa? A minha casa e tal, né? E o sistema babilônico, o sistema imperial, começou a se instalar ali, né? O sistema de cultivo, o sistema de casamento, o sistema de culto, o sacrifício no altar, e a casa de Deus foi ficando lá, né? E o Ageu então vem com fogo nos olhos, né? Com sangue nos olhos, e dá uma palavra feroz da parte de Deus, dizendo: quem vocês pensam que são para deixarem a minha casa em ruínas e correrem atrás dos seus próprios objetivos? E lá em Ageu fala que ele coloca pilha no povo, quer ver? No versículo 14, Ageu capítulo 1, versículo 14, fala assim: então Ageu, versículo 13, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, dizendo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, no 24º dia do 6º mês. Então ele começou a profetizar no 1º dia do 6º mês, no 21º dia, ou seja, 20 dias depois. Ageu é bem cuidadoso, ele coloca as datas. 20 dias depois, o povo deve ter batido na testa e falado: quer saber? Vamos começar. Dá para saber quanto tempo eles ficaram relaxados, parados? Assim? Cerca de 17 anos, de 537, que é a data da construção do altar,
até 520. Nós temos essas datas, né? Então, essas datas aqui que ele coloca, o segundo ano do rei fulano, papapá, já foram equacionadas, já foram, como é que fala? Como é que seria a palavra? Elas foram transformadas no nosso calendário, né? E elas são, então, colocadas nesses anos e séculos antes de Cristo, tá? Será que está dando para acompanhar? Dá, o pessoal tá dando para acompanhar um pouco de história também. Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui, fazer uma recapitulação da construção do templo, e por hoje vai ser por aqui, né? Eu vou deixar os segundos 2 itens para a próxima aula. Vou fixar bem esse daqui para a gente não se perder. Então deixa eu fazer uma recapitulação aqui. Ciro manda reconstruir o templo. O povo, alguns do povo judeu, voltam para lá. Eles chegam lá, constroem um altar. Fazem um sacrifício, deve ter ficado em espírito de oração, devem ter se lembrado das histórias e tal, devem ter chorado, devem ter orado, louvado a Deus, devem ter ficado muito emocionados. Isso está no capítulo 3 de Esdras. Aí eles falam, vamos então organizar o alicerce do templo. Pensem vocês que é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa monumental. Se nós tivéssemos que reconstruir uma casa que tivesse caído aí por uma tragédia, por um terremoto, por um vendaval desses que acontecem em outros países, se nós tivéssemos que remover entulho, limpar o terreno, organizar o material, ver o que precisa, o que dá para aproveitar, o que não dá para aproveitar, é uma tarefa hercúlea, de Hércules. Lembrem vocês que eles não têm máquinas para levantar o material, que é tudo na base da engenhoca, na base da madeira, da pedra, do esforço concentrado de muitos homens. Só que uma vez morando naquela terra assolada, naquela terra arrasada, de certa forma, eles precisam comer. Pensem bem. Então, esses 50 mil pessoas que voltam devem ter sofrido o seguinte drama. Espera aí, pessoal. Nós vamos concentrar toda a nossa força na construção desse templo, nós vamos morrer de fome. Então vamos fazer o seguinte, uma parte vai para o campo, começa a produzir. Isso leva tempo. Até que a gente organize e tal, isso leva tempo. Nós precisamos comer, precisamos sustentar nossas mulheres, precisamos sustentar nossos filhos, precisamos garantir. Tem mais, precisamos pagar impostos para o imperador. E ainda temos diante de nós uma brutal tarefa. O povo do local tinha tanto medo dos judeus que quando eles viram os judeus começar a remover entulho e estabelecer o alicerce, isso está no capítulo 3 de Esdras, a partir do versículo 8, eles ficam, deixa eu só ver aqui se vieram, tal, não se podiam discernir, eles fizeram um grande culto e tal, e pulei aqui um detalhe importante, eles fazem um grande culto, muita alegria, final do capítulo 3 de Esdras. Eles fazem um grande culto, eles choram, gritam, fazem uma grande festa. Os adversários ouvem essa festa e vêm, eu pulei esse detalhe, e falam assim, deixe a gente construir junto com vocês, é que nem aquela criança do vizinho, né, que vem
e fala assim, nós queremos brincar junto com vocês. Então eles veem esses povos ao redor e falam assim, deixem-nos edificar com vocês, mas o Zorobabel e o Jesua, né, dizem o seguinte, nada tendes conosco na edificação do templo, fora daqui. Nós fomos incumbidos de edificar a casa do Senhor. E aí que eles ficam com raiva, né? Eles ficam com raiva e vão dedar para o rei, né? Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E então escrevem a carta dizendo que nos dias de Assuero, nos dias de Artaxerxes, papapá, e fazem parar a obra da construção do templo, né? E esse rei aqui, como eu já falei, é como é que tá? Cadê o nome do rei aqui? Ordenando eu. Cadê? Arreum, tal, a carta, tal. Ordenando eu, buscaram, tal. Guardai-vos, tal, a carta do rei Artaxerxes. Carta do rei Artaxerxes, né? E o rei, então, Artaxerxes, manda parar, é tanto nome que até eu estou me perdendo aqui. E a obra, então, fica parada até o ano 520, portanto, 17 anos a obra do templo fica parada. Em Ageu, deixa eu dar uma passeadinha com vocês agora em Ageu, só para pescar um pouco, em Ageu que a gente vai perceber o que acontece com o povo, né? E a bronca que o profeta dá no povo. Então ele fala, minha casa está em ruínas, e vocês têm direito de correr por seus próprios negócios, achando que não devem, né, construir o templo. E aí fala o seguinte, olha, vocês têm semeado muito, têm colhido pouco, vocês têm procurado empregar pessoas no campo de vocês, mas não está dando certo. Vocês que plantam, colhem pouco. Vocês que recebem salário, o salário acaba logo. Tem um versículo aqui que o povo gosta de citar. Deixa eu ver aqui, aquele versículo que fala, minha é a prata, minha é o ouro. Peraí, deixa eu ver aqui onde é que está. Se alguém achar aí, pode falar. Considerai, tal, vestivos, tal. Aí ele fala, subi ao monte do Senhor, versículo 8. Subi ao monte do Senhor, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Vocês têm esperado muito e recebido pouco, porque eu estou contra vocês. Por isso os céus retém a chuva, e a terra retém o seu fruto. Eu estou trazendo seca sobre vocês, e eu estou pesando a mão contra homens e contra animais. Versículo 12 fala assim, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e todos o povo, o resto do povo, atenderam a voz do Senhor. Parece que faltava apenas um homem para dizer, gente, vamos lá, vamos voltar para o nosso Deus. Então, assim que Ageu dá a bronca no povo, cai a ficha e eles falam, essa palavra é de Deus. E Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado, né, a palavra de Deus e as palavras de Ageu, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo dizendo, isso mesmo, Deus está com vocês. E então o líder, Zorobabel e Josué, inflama o povo e o povo vai. E aí o povo começa a construir, no capítulo 2, já achei aqui o versículo, capítulo 2, versículo 8, o povo começa a construir e percebe que o trabalho é muito pesado. E no versículo, no capítulo 2, no 21º
primeiro dia eles começam a construir, né? E vem a palavra do Senhor a Ageu e ele fala o seguinte: olha pessoal, vocês estão vendo aí como está ficando essa casa? E será que algum de vocês viu a casa anterior? Olha, talvez vocês estejam pensando, puxa vida, nós não vamos dar conta de construir esta casa, nós não vamos dar conta de fazer a tarefa. Então vem uma palavra, outra palavra de Ageu, e ele fala: Zorobabel, seja forte. Josué, seja forte. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, porque eu, o Senhor, estou com vocês, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando vocês saíram do Egito. Meu espírito habita do meio de vós. Não tenham medo. E falou mais o Senhor: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar as nações e as coisas preciosas de todas as nações, e encherei de glória esta casa. Encherei de glória esta casa. O que está ocorrendo aqui é o seguinte: o povo está vendo como está ficando, eles sabem como era gloriosa a casa de Salomão e estão olhando uns para os outros e falando: cara, não vai dar. Cara, não vai dar. Nossos campos estão secos, nosso gado produz pouco, nossos filhos morrem jovens e não vai dar, não vai dar. Vamos parar e voltar para o nosso campo. Mas não tinha ordem que não podia ainda, mesmo depois de 17 anos? Não. Eles estão fazendo ouvidos surdos. Então, porque a pergunta que fica, ninguém perguntou ainda, mas que está ficando para mim Deus está cobrando algo deles, mas Isso. em que foi que eles erraram? Porque havia uma ordem que eles não podiam cumprir de Dario. Então, por que Deus está cobrando algo se havia uma ordem? Eles deveriam ter ido atrás e feito apelado por essa ordem? Interessante. Entra aqui desobediência civil, né? Exato. No capítulo... Bom, deixa eu só concluir aqui, já vou mostrar, quer ver? Ele manda o povo construir, Quando o povo começa a construir, os inimigos vêm em cima de novo. Certo. E falam o seguinte: olha, aquele povinho lá está reconstruindo o templo que foi ordenado não reconstruir. E você o que diz? Né? Mandam para Dario. O Dario faz a mesma coisa. O Dario vai, verifica os arquivos, viu que tinha uma ordem de Ciro mandando reconstruir, viu que tinha mandado parar a reconstrução e fala o seguinte: mandem reconstruir o templo, né? E vocês mesmos ajudem a construir, e ai de vocês se mandarem parar a construção. Isso está no capítulo 6 de Esdras. Mas isso daria em como é que eu vou dizer? O ano que ele disse isso, então eles não obedeceram, porque você não tinha falado essa parte. Isso. Você tinha falado só quando a parte... mandou parar, eles pararam. E ficou parado por 17 anos. Quando o capítulo 4 fala assim, ó: cessou, pois, a obra da casa de Deus até o 2º ano de Dario. Por que até o 2º ano de Dario? Capítulo 5 de Esdras. Ora, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram e fizeram o povo retomar. Ok? Então Dario mesmo cessou a obra e depois voltou atrás? Não. A obra ficou parada por ordem de Artaxerxes até o 2º ano de Dario. Então não foi bem Dario confuso, que né? Mandou parar. Não, foi Artaxerxes que mandou parar. Puxa, ficou bem difícil essa parte, né? Bom, deixa eu colocar aqui. Então ficou, talvez até eu tenha trocado nomes aqui. Pode ser. Então vamos colocar assim: Ciro mandou construir, Artaxerxes mandou parar
e ficou parado por ordem de Artaxerxes até o 2º ano de Dario. Tá? No capítulo 5 de Esdras fala assim, os profetas Ageu e Zacarias. Ok? Os profetas Ageu e Zacarias. Lá em Ageu, presta atenção nesse detalhe. Lá em Ageu fala assim, no 2º ano do rei Dario. Então, no 2º ano do rei Dario, exatamente a data que está em Esdras capítulo 4, versículo 24. Exatamente a mesma data. Tá. Vem a palavra do Senhor a Ageu e mostra por que no capítulo 5 está falando que o profeta Ageu e Zacarias mandou reconstruir. Quer dizer que vem a ordem, mesmo assim eles ficam A ordem parados. vem de Deus. Sim, e mesmo assim eles não constroem. Eles pensam... vão cuidar dos próprios interesses. Respondendo a tua pergunta, por que fica parado por tanto tempo? Primeiro porque tem uma ordem da autoridade, não vem autoridade que não venha de Deus. Bom. Tem que obedecer às autoridades. Segundo, a ordem da autoridade é conveniente. Por que é conveniente? Porque eles falam assim, por exemplo, vamos brincar aqui um pouquinho, né? Quando o sacerdote falava, meus irmãos, está na hora de fazer o sacrifício. Então vamos lá no altar. Eles subiam lá, viam o templo em ruínas, ofereciam sacrifício a Yahvé, lamentavam que o templo estava destruído e falavam, pois mas quem vai reconstruir o templo, né? É muito pesado, nós não temos homens suficiente, nós não temos mão de obra, nós não temos isso, nós não temos aquilo. Pois né, irmãos? E voltavam para os seus trabalhos. E pensavam, a minha casa eu consigo reconstruir. O meu campo eu consigo colocar em funcionamento. Mas a casa de Deus, não, a casa de Deus não dá. A casa de Deus é muito pesada. E tem mais, eu teria que financiar a construção. E eu mal estou conseguindo fazer o meu campo produzir, né? Então eu vou... Deixa para lá. Deus sabe, Deus entende, deixa para lá a construção do templo. Então a palavra de Deus vem como fogo na boca de Ageu e ele fala, até quando a minha casa ficará em ruínas? Acaso é tempo de vocês reconstruírem a casa de vocês? Né? Acaso é tempo de cada um correr pelo seu próprio projeto e deixar a casa de Deus em ruínas? Então, eu fiz a leitura de Ageu dentro de Esdras capítulo 4 e capítulo 5, tá? E ele fala, deixa eu só terminar esse ponto aqui que eu vou parar porque ficou muito confuso e eu retomo na próxima aula, né? É muito confuso fazer essa... Detalhe, né? Mas eu volto lá, podem ficar tranquilos, podem descansar tranquilamente e tal, eu volto, arrumo tudo que eu baguncei, podem ficar tranquilos, ninguém vai ficar perturbado por minha causa. No capítulo 2 de Ageu, ele está falando assim, olha, não olhem para essa casinha pobre, porque eu vou sacudir os reinos e vou encher esta casa de glória. E a glória desta última casa, versículo 9, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. E aqui, nesta profecia, é que está escrita, minha é a prata, minha é o ouro. E se eu quiser encher essa casa de prata e de ouro, eu encho. Agora eu volto lá para o capítulo 6 de Esdras e vou mostrar como Deus encheu essa casa de ouro. Os inimigos, quando veem que aqueles fracos judeuzinhos estão reconstruindo o templo, eles falam, estão construindo o templo, vamos dedar. Sabe aquelas crianças? Né? Vamos dedar. Só que o dono da Pérsia era outro, né? E ele faz o seguinte, ele manda reconstruir. Ele fala, eu achei aqui, inimigos, Tatenai e não sei mais quem aqui e tal, eu achei aqui o seguinte,
que tem um decreto de Ciro mandando reconstruir. E por causa de vocês, a obra foi parada. Portanto, agora eu dou ordem que se reconstrua a casa e vocês vão pagar pela reconstrução da casa. Eu dou ordem. Peguem dos impostos, peguem da tesouraria de vocês, leiam lá depois o capítulo 6. Agora, pois, mandem construir, não interrompam a obra. De mim se decreta que se mande reconstruir a partir do meu tesouro e dos meus tributos. E aquilo que vocês recolhem aí, vocês vão financiar a construção da casa. Então Deus faz a casa ser reconstruída pelo ouro e a prata dos inimigos do povo judeu. E a casa então se completa, né? Porque Deus fala assim, até hoje vocês estão gemendo para construir minha casa. Agora eu vou abrir as janelas dos céus e vou fazer vocês reconstruírem e vou encher esta casa de ouro, de prata e de glória. E isso termina no capítulo 6 de Esdras com uma grande festa, com um grande culto. E já que o povo estava alegre, eles falavam, vamos fazer uma festa. E eles fazem uma festa da Páscoa, tal qual nunca tinha havido, nem na época dos reis de Israel. Eles fazem uma Páscoa e comemoram e celebram e tal. Isso está no finalzinho do capítulo 6 de Esdras. Então essa é a historinha do templo, tá? Essa é a historinha do templo. Eu quis contar essa história, eu reviso depois, mas eu quis contar essa história porque este é o templo da época de Jesus. E eu precisava que vocês me acompanhassem nessa narrativa para chegarmos até Jesus, ok? Ok. O curioso o curioso é que assim, a coisa para a gente prestar atenção, então, seria Deus repreendendo o povo, e daí a gente pergunta por quê. É porque tinha saído a ordem e o povo não tinha cumprido e tinha cuidado de seus próprios interesses. E aí por motivos legais, justificáveis. Sim, se acomodaram. Né? Okay. Só que vocês lerem, eu vou continuar em Ageu no próximo domingo, se Deus quiser, mas se vocês lerem depois Ageu, vocês vão ver a relação intrincada que tem entre o templo, o sacerdócio e a pobreza. Por isso que ficou complicada a aula hoje também. Porque vocês vão ver que agora tudo é um pacote só. O projeto de construção do templo não é um projeto da monarquia agora. É um projeto popular. É um projeto do povo. Só que o povo voltou... Não existe mais monarquia. Não existe mais monarquia. Lembrar disso. Não existe mais monarquia. Foi pro exílio, está voltando e está reconstruindo a vida. Exatamente. Só que o filhote de Davi veio junto, que é o Zorobabel. E o filhote de Arão veio junto, que é o Josué. Certo? Mas Babilônia agora está no coração. Entendeu? Okay. Babilônia está no coração, o sincretismo está no coração. Então esse templo aqui não é o templo de Salomão, nem o do Salomão, nem o do Edir Macedo. É um projeto popular. Mas o povo se aproveita de uma ordem legal e obedece e para. Eles se conformam com a ordem. Então Deus arrebenta a boca do balão e queima a boca de Ageu e de Zacarias e fala o que vocês estão fazendo que não colocam a mão na massa. Então o Ageu é para o templo o que o Neemias vai ser para o muro. Neemias vai falar, vamos reconstruir, vamos reconstruir, vamos reconstruir, não parem, não parem, não parem, não parem, não parem, e bota a cidade em pé. O Ageu vai ser esse aguilhão de Deus, dizendo, construam um templo. Vocês vão ter que confiar em mim agora. Vão ter que confiar em mim para comer, para viver,
vocês vão ter que construir em mim. Okay. É dentro deste cenário, eu achei que daria para ter feito hoje. Não deu. Ótimo. É dentro deste cenário que eu vou encaixar Malaquias. Agora vocês estão entendendo a arapuca que eu estou armando. Né? É dentro deste cenário que eu vou encaixar Malaquias. Porque é aí que ele viveu. Por isso que a Leocádia falou assim, eu queria ouvir mais sobre Malaquias. Eu falei, ele está seguindo um cronograma nem cheguei perto. Que a gente precisa compreender para chegar em Malaquias, para ver todo o contexto. Nós vamos ter aí, se vocês tiverem paciência, fé em Deus, né, confiar em mim, nós vamos ter aí umas 4 aulas, no mínimo, de Malaquias. O Mindu disse o seguinte... Essa época de construção do templo gera um ativismo religioso, muitas vezes concorrente com o sustento. Como equacionar? Lá na frente, Jesus derruba tudo e foca no próximo. Exatamente. Aí os pregadores atuais encaixam a mensagem conforme sua conveniência, citando AT, Antigo Testamento, em confronto com o Novo Testamento. Matou a charada. É por isso que eu estou fazendo essa trilha. Sem pular. Eu poderia ter pulado aqui direto para Malaquias. Como Por quê? A maioria dos pregadores fazem. Não, eu poderia ter ido direto para Malaquias 3:10. Né? Só que nós estamos num outro mundo. Né? E o mundo de Malaquias é o mundo que Ageu e Zacarias, Zorobabel e Josué construíram. Que na época de Esdras e Neemias vai estar já completamente transtornado. Entendeu? Então, é nesse Ageu, o templo de Ageu e Zacarias, de Zorobabel e de Josué, na época de Jesus, vai estar novinho em folha. O Herodes, o safado do Herodes, o Herodes o Grande, aquele que come as criancinhas de Belém, né? O perverso rei Herodes, fica sabendo dessa profecia de Ageu e fala, é ouro e prata que Yahvé quer, não seja por isso. Faz uma reforma monumental no templo. O templo de Herodes fica mais bonito que o templo de Salomão. Mais bonito. Ele quer fazer o templo, porque aqui em Ageu, Deus promete o seguinte, a glória desta casa será maior do que a primeira. Sim. Então Herodes falou, é isso que vocês querem para se submeter ao meu governo? Beleza, é ouro e tal, mas fez um espetáculo, ele engoliu o templo. Ele fez, sabe essas igrejas que constroem um templo mais bonito em cima do mais velho? Eu já vi obras assim. Eles têm ali uma igrejinha pequena, aí eles constroem uma linda por fora, depois derruba a pequena lá dentro e emenda tudo. Ele fez isso, ele construiu um mega ultra power templo por fora do templo de Ageu e Zacarias para não interromper os sacrifícios. Porque se parasse os sacrifícios, o povo matava ele. Né? Então, o templo de Herodes é suntuosíssimo. E é esse templo... Eles até toleraram Herodes, que era ímpio. Toleraram Herodes, porque Herodes deu para ele o templo. Os fariseus faziam jejum e oravam e faziam sacrifícios por Herodes. E é esse templo, proteger a família, assim, ó. Matar o bandido. Eles mataram Jesus para proteger o governo de Herodes, né? Para proteger. Eles faziam orações pelo imperador em troca da liberdade de culto, mas eu não queria falar nada disso hoje. Eu só queria dizer, para pegar o gancho do Mindu, que quando esse belíssimo templo, o templo de Ageu reformado, é mostrado para Jesus, mestre, olha que lindo. Jesus fala... O templo de Salomão reformado. O templo de Salomão e de Ageu. Ageu também. Porque é o segundo, o de Salomão foi destruído.
Não, mas você falou o templo de Ageu por causa de Ageu, porque é esse templo que Ageu ajudou a construir. Okay. Ageu, Zorobabel, é chamado o segundo templo. Né? Quando eles falam para Jesus, mestre, mas é bonito, né? Eu sei que o senhor não gosta do templo, que o senhor falou que vai destruir e tal, mas ó, é bonito, né, senhor? Você podia tomar esse templo para nós, né, para a sua religião. Deus fala, Jesus, né, fala, não vai rolar. Vai ficar nada aqui, a casa de vocês ficará deserta. A casa de vocês ficará deserta. E digo mais, não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. E a profecia, né, de Jesus se cumpriu. E para piorar a situação, mas eu conto essa história mais para frente, para piorar a situação, o templo na época de Jesus não estava pronto ainda. Ele foi ficar pronto 30 anos depois de Jesus. E imediatamente após ficar pronto, é completamente destruído. Para deixar claríssimo que a profecia de Ageu, olha só, a profecia de Ageu que fala, minha casa, nesta casa darei paz, nesta casa manifestarei a glória, minha casa será chamada casa de oração, que é Isaías, não se cumpriu no templo de Herodes, se cumpriu em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a paz foi consumada. E o templo de Salomão, o templo de Herodes, o templo do Edir Macedo, o templo de Ageu e Zacarias, todos eles foram por água abaixo. Porque Deus não habita em templos humanos. Não habita. Nossa. Perguntas, comentários? Comentário. O Celso disse, essa profecia referente a minha é a prata, meu é o ouro, é o suprassumo dos líderes religiosos que adoram cultuar o dinheiro em si. A gente assistiu, inclusive, um culto, né? Que o preletor dizia que a glória de Deus era o dinheiro, o ouro representa a glória de Deus, um lobo. Por isso que o diabo ataca. Um lobo. Vou dizer o nome, né? Porque é público, está na internet. Como é que é o nome dele? Arão Xavier. Arão Xavier. Né? Arão Xavier, um pregador da prosperidade e tal, denuncia publicamente. Sim, estou dizendo o nome dele porque ele se anuncia publicamente, visita todas as igrejas no Brasil e no mundo e tal, e esteve na nossa antiga igreja, um lobo manipulador das escrituras. Disse na nossa ex-igreja que a glória de Deus é representada no ouro. Por isso você tem que trazer seu ouro a Deus, porque o diabo também quer ouro. E se você não der seu ouro para Deus, você está fazendo culto ao diabo, porque o diabo vai onde tem ouro. E ontem uma porta-voz dessa pilantragem, né, dessa teologia diabólica, rolou ontem na internet, exigindo o dízimo daqueles que agora estão sendo amparados de má vontade por esse governo atual do Brasil, né, dos R$600 que está sendo oferecido aos pobres por força do nosso parlamento, né, que impôs ao governo a obrigação de dar aos desamparados do Brasil, e mesmo assim a alguns, porque não vai dar para todos, a quantia de R$600. E essa teologia diabólica, demoníaca, está bradando aos quatro ventos que cada um deles deve trazer o dízimo do bruto, né, para serem abençoados. É diabólico, é cruel, é demoníaco. Eu sei que Jesus elogiou a oferta da viúva. Na minha internet voltou. Ai do Ainás e o Caifás e o Satanás, que comeram as duas moedinhas
daquela viúva pobre. Então, um pouco mais de cuidado com a palavra de Deus. Um pouco mais de cuidado, um pouco mais de respeito. Deixa eu continuar o comentário. Ô, Celso, foi um parênteses. Desculpa, Celso. O fogo aqui queimou, eu tive que denunciar. Então, repetindo, né? Com referência a minha é prata, meu é Sim. ouro. Esse é o suprassumo dos líderes religiosos que adoram cultuar o dinheiro em si. Com tal profecia, eles desvirtuam o contexto histórico para enganar deliberadamente os neófitos. Chegam ao cúmulo de dizer que a glória do segundo templo será maior na vida de quem segue o Deus do ouro e da prata, que não é Cristo, é Mamon. E a gente já viu agora que esse templo não é um templo material, né? Todo tanto que a gente fizer não é suficiente para arrancar o joio do meio do trigo. E a Ildes disse, fala mestre, Herodes protegia a família e tinha Deus em primeiro lugar? Com certeza. Eu vou contar. Eu também lembrei. Olha, vocês tenham paciência de reservar esse período, porque na próxima aula eu vou continuar essa história do segundo templo, vou contar a história de Malaquias, vocês julguem, e depois eu poderia pular direto para Jesus, mas eu não vou fazer isso. Eu estou quebrando cabeça para achar o fio da meada num período que as nossas Bíblias crentes, as Bíblias protestantes, não têm. Mas eu vou rastrear esse período que as nossas Bíblias protestantes não contam. Por quê? Para chegar ao mundo de Herodes, para chegar aos saduceus e fariseus, aos sacerdotes e à elite religiosa contra a qual Jesus se insurgiu. Aí sim nós poderemos falar de dízimos e generosidade. A Eunice Lira disse, citou, né? Essa casa será chamada casa de oração, não se referia ao templo? Não. Porque Jesus destrói aquele templo, ele fala, destruí esse santuário e eu o reedificarei. Estava falando dele mesmo. Agora, é claro que ele manifesta isso naquela casa. Mas, junto com isto, ele profetiza a destruição daquela casa. E, aliás, é morto por isso. Uma das acusações levantadas contra ele, esse homem prega contra o templo. Né? Estevão também vai ser condenado porque prega contra o templo. Né? Então, essa profecia de Isaías, né, do Isaías tardio, né, ela só tem sentido em Jesus. Jesus é a casa de oração para todos os povos. É em Jesus que nós oramos. É em Jesus que todos podem orar. Como ele falou para a mulher samaritana. A mulher samaritana fala assim, olha, eu sei que tu tem cara de judeu, né? Tu tens cara de judeu, mas eu sou mulher samaritana. E os meus antepassados dizem que o templo é aqui em Gerizim. Eu vou contar a história do Gerizim também. É a parte que a nossa Bíblia não conta. Né? Dizem que é aqui em Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. E Jesus fala para ela, minha filha, vem aí um tempo. E digo mais, já chegou. Se você tiver olhos, já chegou. Em que não buscarão o Pai nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Né? Mas num espírito verdadeiro. Né? Numa mente verdadeira, numa mente esclarecida. Né? Ele fala ali em espírito e em verdade, os crentes, nós todos, mal entendemos o que ele quer dizer. Mas a verdade nada mais é do que uma mente lúcida, uma mente iluminada por Jesus Cristo. Né? E no espírito, porque não é mais físico, ora bolas, porque não é mais no templo físico. Né? Então, supremamente, a limpeza do templo indicava Jesus Cristo. Né? A paixão da tua casa me consome. Qual casa? Esta da qual não vai ficar pedra sobre pedra? Não. Essa vai para o beleléu. Talvez o que confunde aqui é chamada casa de oração. Mas aí a gente tem por causa que lembrar da limpeza do templo. Que, né? eu não
sei nunca onde está, mas assim, que nós somos chamados também casas espirituais. Sim, né? sim, Somos, exatamente. né? Nas epístolas, nós somos templo do Espírito. Exatamente, né? Templo do Espírito. E não somos um lugar. Mas eu preciso chutar o pau de uma barraca aqui. A tradução como é que é? Templo do Espírito está errada, né? Não é templo, é santuário. E é diferente. Santuário é o nome santo. É aquilo que Deus santifica com sua presença. Porque a ideia de templo tem um cheirinho assim, meio, né? Meio religioso e tal, né? E facilmente a gente acha que ser templo do Espírito Santo é orar, ler a Bíblia na igreja, dar o dízimo, etc, etc. E esse viés religioso peca contra a grandeza da obra de Jesus Cristo. Então eu preciso chutar o pau dessa barraca, me desculpem, mas é necessário. Você chuta muita coisa ao mesmo tempo. Santuário do Espírito Santo faz uma diferença monumental. E isso que eu estou falando é correto. É correto. Porque o grego tem uma palavra para templo e uma palavra para santuário. E a palavra usada ali é santuário e não templo. A palavra templo é hieros e a palavra santuário, se não me engano, é naos. Alguma coisa assim. Então, ok, nosso tempo já se esgotou. Então, na próxima aula... Gente, me desculpem ter corrido tanto. Vamos combinar o seguinte, né? Leiam, por favor. Vocês estão de quarentena, né? Vocês estão de quarentena, vocês têm juízo, né? Aqueles que trabalham em serviços essenciais, obviamente, né? Estão sob a proteção de Deus e tal, mas todos vocês, né? Guardem a quarentena certinho e tal. Então, quem sabe, né? Leiam os 6 primeiros capítulos de Esdras. Podem pular o capítulo 2, porque o capítulo 2 é uma lista genealógica que parece uma lista telefônica, né? Não precisam se achar muito complicado, né? Pulem o capítulo 2, etc. Isso é uma questão mais de genealogia e etnia que não é tão relevante aqui para nós, né? E leiam o curtíssimo livro de Ageu, que, deixa eu só ver aqui, 2 capítulos, né? Bem pequenininho e tal. Leiam lá para vocês entenderem um pouco desse drama. Em suma, vou fazer aqui um pequeno resumo do que eu falei hoje. Em suma é o seguinte: Ciro autoriza a construção do templo. Um grupo de judeus se empolga e fala: vamos. Os que não se empolgam falam assim: olha, nós participamos com dinheiro, tá bom? Nós participamos com dinheiro. Esse grupinho vai, constrói um altar a Yahvé, restaura o sistema de sacrifícios, nomeia lá o sacerdote Josué e os levitas para fazerem ali aquele pequeno serviço no altar. Porém, a casa de Deus permanece em ruínas. Eles lançam o fundamento com a intenção de construir, mas são obrigados pela autoridade a parar. E param. E vão cuidar dos seus negócios. Aí você tem que ler Ageu. Ageu mete fogo no negócio. E bota o povo de volta para construir. E o povo constrói. Vocês vão ver lá, Ageu é pequenininho, mas é maravilhoso, né? Ageu bota pilha no povo para reconstruir. O povo começa a reconstruir, Esdras capítulo 5, né? E no capítulo 6 tem o decreto de Dario mandando... o decreto de Dario mandando reconstruir. O decreto de Dario mandando reconstruir pelo ouro e prata dos adversários que tinham feito parar a construção. E então eles conseguem terminar a construção. Nós terminamos então esse primeiro tópico, né, da nossa análise com a construção do templo. No final, o templo está redondinho, funcionando, né? Tem sacrifício, tem festa, tem sacerdote, tem levita e tudo mais. E eu quero colocar isso para vocês. Na próxima aula,
eu vou então retomar a partir do segundo tópico, que é o sustento dos sacerdotes. Esse povo do segundo templo vai concordar em sustentar os sacerdotes? Vai concordar em sustentar, em amparar os pobres? Vai implementar todo o sistema de leis que o templo representa, do qual o templo é, digamos, o corolário, né? o fecho de todo um sistema, ou isso vai descambar para um ritualismo legalístico e tal? É aí que vai entrar Malaquias, Esdras e Neemias, ok? Bom, meus irmãos, desculpem fazê-los correr tanto, desculpa chutar o pau da barraca. Pelas denúncias eu não peço desculpas, eu as reafirmo, se alguém quiser eu explico melhor ali, mas este joio tem que ser arrancado do nosso meio. Basta de plantas de mamon misturadas no campo do Yahvé, de Jesus Cristo. Basta disso. Nós temos que urgentemente achar o caminho estreito de Jesus Cristo neste nosso mundo. Não no mundo de Ageu, no mundo de Neemias. Eles acharam lá. Nós temos que achar o caminho do Espírito, o caminho de Jesus Cristo, o caminho estreito, aflitivo, o caminho até arriscado, porque é estreito, de Jesus Cristo, nesse nosso tempo. E basta de pilantragem no nosso meio, e a pior das pilantragens é aquela feita em nome de Jesus. Esta é blasfêmia contra o Espírito Santo. E segundo a palavra de Jesus, não tem perdão. E Mamon opera nos corações dos seus adoradores, e todos nós corremos esse risco, o pior dos pecados, que é a soberba e a dureza de coração. Por isso, quem serve Mamon, e Mamon não se importa que você sirva Yahvé, Mamon não tem ciúme. Quem tem ciúme é Yahvé, é Jesus Cristo. Ele é que não divide nossos corações com Mamon. Mamon não tem ciúme. Desde que ele ocupe o primeiro lugar, e ele vai ocupar, ele não tem ciúme. O pior dos problemas que Mamon causa nos nossos corações é a dureza de coração. É a pessoa usar a palavra de Cristo, o caminho de Cristo, o Evangelho para agradar Mamon. Isto é perigosíssimo, e eu termino com Hebreus, capítulo 2 ou 3, deixe eu ver aqui, capítulo 3, quando ele fala assim, desculpa, estou no livro errado, capítulo 3, quando ele fala assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortemo-nos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós, estou mudando a redação para me incluir, nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, cuidado, porque o pecado lá do mundão, nós sabemos, nós conhecemos, identificamos e nos livramos dele. Mas os pecados internos, os pecados religiosos, os pecados feitos em nome de Yahvé, os pecados proclamados dos púlpitos, daqueles que deveriam manejar bem a palavra da verdade, são perigosíssimos. E contra eles é que eu estou denunciando. Deus nos ajude. Bom domingo para todos. Tchau, Deus gente. abençoe, Beijão. proteja e guarde nossas famílias. Fica em casa. Fique em casa. Stay in home.